Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo, compartilhando e também se inscrevendo nesse canal. Olha só, olha, André Mendonça desce a caneta. Deu ruim, hein? Deu ruim para o chefe da Polícia Federal, hein? Nós estamos num país que o chefe da Polícia Federal tem mandado de prisão. Ai, 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 ai. Era ele que levava as informações, né? Peraí. Tem Jacques Wagner, tem Lulinha. André Mendonça vai, ó, só que nem tudo são flores. O Supremo Tribunal Federal marcou uma, uma sessão, pessoal, urgente para discutir sobre isso, tá? Eu vou te falar o dia, a hora que vai acontecer essa sessão, o mandado de prisão, tudo nessa live. Não saia daí, porque ela vai ser de 10 a 15 minutos, e se você sair, você vai perder o que eu vou te falar, porque tem a Michelle também, que deu entrevista agora há pouco, você vai ouvir da boca dela, tá? Sobre a vice, sobre ela ser candidata ou não, tudo. É uma live espetacular. Então, eu preciso de você aqui, tá bom? Eu preciso de você aqui, curtindo, se inscrevendo. As pessoas, pessoal, não estão se inscrevendo. Tá caindo as inscrições. Todos os canais de direita estão caindo as visualizações. Eu duvido se algum canal de direita no Brasil, as visualizações deles está como antes. Eu duvido. Como há um ano atrás, como 2 anos, eu duvido. Todos caindo a inscrição, caindo as visualizações e um monte de coisa a mais. Agora, eu não sei por quê, né? Aliás, nós sabemos. Eu não vou desistir. Enquanto tem alguém para me assistir, estarei eu aqui descendo a borracha. Vamos lá? Vamos pegar logo a Michelle de cara aqui, que ela deu uma entrevista e ela não tá muito boa não, hein? A Michelle tá diferente. Ela deu uma entrevista olhando para baixo, uma entrevista estranha. A Michelle deu uma entrevista conversando no celular. Ela, uma aparência de triste. Olha aqui para você ver. Antes ela dava a entrevista, né, pessoal? Feliz, alegre. Você sabe o que eu tô falando para cima. Olha essa mulher dando entrevista. Aqui, ó. Com ele, mas a gente deve definir até amanhã. Até amanhã, então, deve ter algum resultado? Sim, sim. Aí devo me pronunciar na convenção. Ó. Mas estou cuidando dele. Prioridade, né? Não tem ninguém. Não posso contar com ninguém nesse momento. Ó, e ela fica olhando. Mas há uma expectativa também do presidente, há uma expectativa também do nosso grupo, né? O nosso movimento do PL Mulher. E estarei aqui apoiando a nossa senadora, se Deus quiser, a Bia Kicis, e os nossos deputados estaduais e federais. Você teve contato com ele? Não me encontrei com ele. Com ele no domingo? Vai se encontrar? Domingo, com certeza, né? Se eu estiver. Olha que perguntou se ela encontrou o Flávio. Se eu estiver, ela falou, ó. Vai estar com ele no domingo? Vai se encontrar? Domingo, com certeza, né? Se eu estiver. Ó. Ok? Mas ele não te confirmou que vai, então? Oi? Ele não te confirmou que vai estar presente? Não sei. Eu quase não tenho saído de casa. Vim aqui fazer algumas gravações. Estou ajudando alguns candidatos. Falando com ele, mas a gente deve definir até amanhã. E aí, pessoal, vocês viram alguma coisa de diferente ou foi só eu? Hã? Me perdoa aqui se eu tô falando demais, mas ela olhando para baixo, olhando o celular, diferente da Michelle que fala olhando para frente, que fala bonito, né? Você viu o Flávio? Não. Você conversou com ele? Não. Mas vocês vão se encontrar domingo? Se eu estiver. Se eu estiver domingo na convenção. Ou seja, se ela não estiver na convenção, ela não será candidata. Então, Michelle, depois, ela estava saindo aqui, né, da conversa com o Valdemar. Valdemar também deu entrevista, mas eu já mostrei a entrevista de Valdemar. A da Michelle é essa aí, exclusiva aí para você, então, de primeira mão. Achei a Michelle abatida, achei a Michelle um pouco triste, ou foi só eu, pessoal? Porque a pessoa, quando tá alegre, você vê o rosto dela, né? Ela tá meio abatida, a Michelle. O boletim, né, médico de Bolsonaro diz que ele tá melhor, graças a Deus, tá com sonolência, e também o equilíbrio dele também, de novo, né, falando ali no boletim médico.
É. Pessoal, se foi só eu que observei, né? Isso aí da Michelle, você me perdoa, viu? Eu sou um cara muito observador, tá, pessoal? Eu sou muito observador, eu fico olhando, né? É o olhar da pessoa, né, pessoal? Ó, o que é o sorriso no rosto, o olhar para frente, né? Mas eu vi que ela tá um pouco triste. Agora, com o quê? Eu não tenho a mínima ideia. Beleza, pessoal? Vamos lá, me ajuda aí. Todo mundo aí a curtir, compartilhar. Já tá dando joinha? Já se inscreveu? Ah, pessoal, dinheiro esquecido aí. Não perca a oportunidade aí que tá acabando aí. Tá acabando, pessoal. Tá acabando. Tá aí, ó. Dinheiro esquecido. Vocês, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui. Esse aqui eu acho, ó. Aí, ó. Aparecer, nem nada do Aí, ó. tipo, nem gosto de ficar gravando. Eu venho de coração aberto mesmo e com muita gratidão pela forma que fui orientado e ter descoberto esse programa. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. Aí, E ó. era meu. Um valor assim fora do normal. E eu não tinha nem ideia disso antes. E digo mais, tenho certeza que isso vai ajudar muita gente também a buscar o seu. Então é isso. Obrigado e um grande. Tá aqui, nesse QR Code. Fixo nos comentários ou aqui embaixo também, tá? Depoimento aí de um patriota que sacou uma boa grana. Você vai deixar dinheiro para Lula? Vai? Ah, é? Então deixa. Eu não deixo, tá bom? Eu não deixo. Olha, André Mendonça, pessoal, o bicho tá pegando. André Mendonça tá com mandado de prisão para chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Primeira vez na história que um ministro do Supremo manda prender chefe da Polícia Federal porque ele era o X9 da própria polícia. O próprio chefe da Polícia Federal, conforme ia descobrindo algo do Lulinha, ele trocava de delegados, ele tirava funcionários para atrasar e ele informava Lula em tempo real. Eu vou te mostrar, peraí. E o Lula mentiroso foi no podcast ontem, acho que é Inteligência Limitada ou coisa assim. Ele estava no lugar certo, né? Inteligência Limitada, o Lula. E lá ele disse: meu filho vai ter que responder, se te for culpado vai ter que responder, não sei o quê. Meu amigo. Só que por trás o chefe da polícia levava as informações para ele, pessoal. Levava, Lula, seu filho é isso, seu filho é aquilo. Cara, pegou mal, hein? Pegou mal. Pessoal, deixa eu falar outra coisa para você. Domingo, dia 2, nós vamos transmitir ao vivo aqui a convenção do PL em Brasília, onde poderá estar Michelle, ela mesma falou que ela poderá estar ou não, Michelle, Flávio, Bia, Damares, todo mundo, tá? Em Brasília. Nós vamos transmitir ao vivo aqui. Amanhã eu te falo tudo, horário e tudo, calma, amanhã ainda é sábado. Eu vou trazer tudo para você, tá? Então se inscreve, cara, porque você pode perder essa oportunidade de ver a Michelle e o Flávio ali. Vamos ver os dois ali, se a Michelle vai estar triste, se vai estar feliz. A gente conhece, a gente consegue ver, perceber. Então, amanhã. E domingo também, à noite, 20 horas, 30 minutos, nós vamos fazer uma live com o advogado do Esdras, o advogado da Zambelli, que é o mesmo. O Esdras pegou uma infecção no dente, no presídio, segundo relatos, aquele trem se espalhou e ele vai trazer para você essas informações, o advogado, e me parece que o Esdras vai gravar um vídeo, um áudio, coisa assim, né? Lá do presídio, que ele pode falar por telefone lá, né? Ele vai trazer para você na hora da live. Então, é imperdível, tá? Olha o que esse ministro, pessoal, ele destrói a vida das pessoas, famílias. Ele destrói ali, pessoal, a religião da pessoa, que nem na igreja pode ir. Ele destrói o casamento, ele destrói tudo da pessoa, até ela morrer às mínguas.
Daniel Silveira respondeu ele, né? Respondeu ele que não publicou nada de vídeo. Quem publicou o vídeo foi o Portinho. Ele não tem nada a ver com isso. Daniel Silveira respondeu isso a ele. Estava lendo agora há pouco aqui a resposta. Se preparem. Então, agora que nós vamos falar sobre o chefe da Polícia Federal, tá? Reunião de emergência no Supremo e o bicho tá pegando. Vai dar, ó, cadeia. Mas eu queria te mostrar antes, para você ficar aqui um minuto. Um minuto. Quando eu estive na Serra esses dias, em Vitória, eu almocei na casa do meu amigo, o senhor Raimundo. Ele fez um almoço delicioso para mim. Homem sério, homem de Deus. O seu Raimundo é aquele que vocês ajudaram, os 3 netos dele, a ir visitar o Charles lá na Papuda. 3 anos sem os filhos ver o pai. E vocês pagaram a passagem dele. Você lembra? Seu Raimundo ia lá de 15 em 15 dias, vendeu tudo de casa para poder comprar passagem e ir voltar. Ficava na casa de patriota e tudo para poder ver o filho. E Moraes não transferia ele para Vitória. Não transferia. Depois de 3 anos de muita luta, ida e volta, vendendo tudo e comendo paçoca pelo caminho, ele tá aqui, ó, o seu Raimundo, ó. Olha a situação que ele tá hoje aqui, o pai do Charles Patriota. Tá aí, ó. Olá. Bom dia. Bom dia, doutor Marcelo Suave. Bom dia, meu amigo. Eu sou seu Raimundo, pai do Charles. Hoje tenho uma felicidade muito melhor do que uns tempos atrás, né? Porque consegui trazer meu filho aqui para o Espírito Santo. Então, os gastos, né? Praticamente quase que não tenho mais. Eu gasto hoje com a pensão dos 2 filhos dele. Mas durante 3 anos e 3 meses, eu tive um gasto muito grande, aquilo que eu nem tinha, mas eu fazia o possível. Inclusive, tomei dinheiro emprestado, né, para estar visitando o meu filho de 15 em 15, para não deixar ele sozinho lá. Olha isso. E acumulei uma dívida de R$3.000. Eu, com meu salário mínimo para tanta coisa, não consegui pagar esses R$3.000. Que resto. A pessoa que me emprestou está me cobrando, porque está precisando também. E eu não tenho uma outra saída, a não ser a pedir a doutor Marcelo Suave. Doutor Marcelo Suave, juntamente com os patriotas, me ajuda a eu conseguir pagar esses R$3.000. Se for possível, doutor Marcelo Suave, eu agradeço e fico muito grato. Mas se não for possível, eu também compreendo. Sei que as coisas estão muito difíceis para todo mundo. Se o senhor puder, me ajuda-me. Um abraço, Deus abençoe. Esse é um homem batalhador, pessoal. Dezenas de vezes vê o Charles. Charles está trabalhando hoje, está no semiaberto, está trabalhando em Vitória. Está preso ainda, tá? Tá preso ainda, e o pai acumulou uma dívida de R$3.000 na ida e na volta, pessoal. E pegou dinheiro emprestado, hoje está feliz, mas a pessoa está cobrando. E ele fala o seguinte: me ajuda, patriotas, me ajuda a pagar essa dívida. É um homem sério, pessoal, de vergonha na cara. Me tratou como se eu fosse um filho lá na casa dele. Me deu almoço, eu fui lá. Vamos ajudar o seu Raimundo a pagar essa dívida? Vamos? Vamos todo mundo. Aqui o QR Code. Aqui, ó, 27998005395. Vou fazer uma campanha para até amanhã, seu Raimundo pagar. Porque se eu dever às pessoas, eu me sinto tão mal, pessoal, tão envergonhado em dever. E quando a pessoa tem vergonha na cara, ela não gosta de dever, né? Não gosta, pessoal. Quem é pilantra, mas quem tem vergonha na cara não sabe dever. Agradeço a cada um de vocês que vai ajudar o seu Raimundo. Vamos ver aqui agora? Aqui, ó. Olha aqui. Olha essa história aqui. Olá, hoje nós temos na coluna uma apuração da Andresa Matais sobre a farra do INSS. Ou melhor, sobre a relação entre o ministro André Mendonça, que é o relator desse caso no Supremo, e a Polícia Federal.
O André Mendonça está bastante insatisfeito com a condução do caso, principalmente no que diz respeito ao Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República, e nos últimos dias ele chegou a cogitar até mesmo a prisão do diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, porque ele acredita, né, ele vê indícios de que pode estar havendo uma obstrução da justiça por parte da Polícia Federal. Vamos lembrar, lá atrás, o ministro, o Andrei Rodrigues, trocou a equipe responsável pelo caso do Lulinha e chamou para si a supervisão dessa apuração. Isso daí acendeu um alerta no ministro André Mendonça, que pediu, então, para receber cópia de todos os materiais, de toda a apuração em tempo real, no que diz respeito à farra do INSS, principalmente sobre o Lulinha. A PF não cumpriu essa determinação do ministro e entende que isso é uma afronta à autonomia do delegado do caso, né, que tem por lei o direito a essa autonomia para investigar, produzir o seu relatório e só aí submeter ao gabinete do ministro André Mendonça. Então, é bastante degradada essa relação aí entre o ministro do STF e a Polícia Federal, a polícia que chegou a pedir para a AGU intervir nesse caso, né? E aí vamos ver o que vai ter de desfecho, mas as consequências podem ser bastante severas, principalmente se ficar caracterizado que houve mesmo uma tentativa de proteger o filho do presidente da República nesse caso. Eu apurei agora há pouco. Espera aí que o Supremo já marcou sessão, hein? Eu já tenho o dia e a hora. E vai ser ao vivo. Eles estão querendo tirar o André Mendonça, pessoal, da relatoria do filho de Lula para o processo descer para a primeira instância. Porque falaram que tem que descer para a primeira instância porque o filho de Lula não tem foro. Uai, o pessoal do 8 de janeiro tem foro? Por que eles foram julgados no Supremo? Bolsonaro tem foro? Por que ele foi julgado no Supremo Tribunal Federal? São perguntas que a gente não sabe. Ah, o foro é conforme a pessoa que está sendo julgada, né? Ah, tá. Então aí sim. Que, a meu ver, quem tem foro é deputado, é senador, é presidente, é ministro. Aí tem foro, Supremo. Agora, vendedor de pipoca sendo julgado no Supremo, né? Me parece meio estranho isso aí. Tá. O Supremo Tribunal Federal, vendo a gravidade disso, o Mendonça já ia mandar prender o chefe da Polícia Federal. E aí o Supremo marcou aqui, ó, uma sessão, pessoal, urgente, que vai ser realizada na segunda-feira, já agora, segunda-feira. Tamanha gravidade que está. O Mendonça deve ter alguma coisa ali, tá? Sobre Lulinha, Jacques Wagner, chefe da Polícia Federal. Então, segunda-feira vai ter uma reunião, uma sessão às 14 horas, tá? Às 14 horas. E vai ser ali, tá? Ao vivo. Vai ser ao vivo aqui. E vão tentar tirar, tá? Vão tentar tirar ali o André Mendonça, então, da relatoria, porque o André Mendonça vai colocar no xilindró o filho do Lula, perdão, Lulinha. O Lula, ele tem vontade, mas o presidente, para prender o presidente, eu sei que é mais difícil, tá? Enquanto ele tem foro, é mais difícil. Mas o filho do presidente, sim, Jacques Wagner, sim, e o chefe da Polícia Federal. Eu queria tanto que o chefe tinha sido preso hoje, quase que foi preso, pessoal. André Mendonça bateu na tecla para prender ele, tá? A própria Polícia Federal prendeu o seu chefe. Tem que prender, né? E aí o Supremo alvoroçou. Olha, o André Mendonça tá extrapolando, tá não sei o quê. Mas, pessoal, isso é papel de policial, de chefe? Ele trabalhando para o crime? Para o crime. Essa é a verdade. Eu acho que tem que falar a verdade aqui. O chefe da Polícia Federal trabalhando por crime. Porque, veja bem, se o filho do Lulinha está envolvido nisso tudo, bandido. Né? Se está envolvido mesmo, é bandido. E se o chefe da Polícia Federal, que deveria prender, investigar, leva informação, é bandido. É o que o advogado faz, alguns.
Ele vai lá na boca, pega lá uns recados, ele vai no presídio e leva lá pro chefão. Aí ele faz o trabalho de mula, né? É bandido. Advogado bandido. Tem advogado bandido? Tem. Tem. Um monte. Que vai lá. A Deolane mesmo, é um exemplo que eu tô falando aqui. A Deolane. Ela fingia que advogava para poder ficar usando a carteira da ordem para poder ficar entrando no presídio, levando e trazendo um recado. Bandido. Tá presa. Esse é o tipo. E o Andrei Rodrigues fazendo a mesma coisa. Ele que deveria investigar, levar elementos para o Mendonça. Mendonça já estava desconfiado dele há tempo, né? Ó, tá vazando alguma coisa, tá vazando. Aí, pessoal, vocês veem aí a situação, né? Você vê aí a situação. Que situação, hein? Que vergonha. Quero aqui, pessoal, dizer para você muito obrigado, viu? Muito obrigado, você que está ajudando aí seu Raimundo. O que a gente recolher até amanhã vai para a mão dele, para ele aliviar dessa dívida, coitado, que ele adquiriu indo e voltando, mas não deixou o filho dele abandonado, pessoal. Dormia na casa de patriotas pelo caminho. Teve um dia que ele gravou um vídeo, não sei se vocês viram, ele ficou quase uma semana, pessoal. Ele gravou tudo, saindo da serra, indo até a Papuda e voltando, pessoal. Eu acho que ele saiu na segunda, ele chegou na quinta ou na sexta em casa, coitado, sofrendo. Dormindo por rodoviária, dormindo na casa dos outros, que não tinha dinheiro para hotel, para ir lá e dar um abraço no filho. E quando vocês ajudaram para ele ver os filhos, o Charles, aquilo foi um momento muito emocionante. Então, se vocês puderem ajudar esse pobre homem, a chave está aqui embaixo, manda o comprovante, tá bom? Deus ajude vocês, forte abraço, fiquem todos com Deus.